Hypervision Podcast. Um podcast da Hyper Island Brasil sobre educação, tecnologia e carreira. Muito bem-vindo ao Hypervision Podcast. Hoje você vai ouvir mais sobre inteligência artificial, ou IA. Nós vamos falar sobre teste de Turing e também como o humano pode ser mais humano, né? Acho muito importante nesse tempo onde a inteligência artificial está avançando tanto. Vamos também falar sobre os 5 passos para implementação e maturidade de inteligência artificial. Por quê? Eu convidei o meu querido colega da Hyper Island, Mané Brasil, para falar comigo. Bem-vindo ao episódio número 8 da Hypervision Podcast. Vamos lá, gente. Então, gente, agora convidei meu colega Manuel Brasil, o Mané Brasil, da Hyper Island, para conversar um pouco aqui comigo. Bom, na verdade, acho inicialmente, Mané, como a gente costuma fazer aqui, conta um pouco sobre quem que é o Mané Brasil. Perfeito. Então, obrigado, Jesper. E eu acho que uma definição, já que a gente está dentro desse ambiente da Hyper, o pessoal brinca que eu sou cobaia, né? Porque eu estudei na Hyper há 10 anos atrás, então eu fiquei em Estocolmo de 2013 a 2015. Então o pessoal brinca que eu sou cobaia, sou experimento da Hyper. E eu sou uma pessoa, e eu gosto de me definir como uma pessoa que tem muitos interesses. Então, eu gosto tanto de tecnologia quanto de tarô, outras coisas. Então, eu brinco que eu sou uma pessoa bem peculiar nas minhas curiosidades. Então, acho que essas duas coisas me definem. E, atualmente, na Hyper, trabalho com a Hyper já faz alguns anos. E sempre sou chamado ou participo mais dos temas que envolvem tecnologia. E aí a gente trabalha bastante junto, né? E recentemente a gente está tocando esse curso do IA para humanos, que é a tecnologia do momento. Legal, Mané. Então quer dizer, você faz tarô só para você mesmo ou para os amigos também? Eu jogo tarô para mim, jogo para os amigos e fiz até um experimento de programação envolvendo IA com tarô, que foi bem divertido, funcionou bem. Que eu pegava os meus livros favoritos e aí fazia um processamento ali das perguntas e já dava ali todos os detalhes do que saía de cada carta, foi bem legal. Então, não só faço para mim, faço para os outros, como ainda misturo com inteligência artificial. Nossa, legal! Se puder, depois a gente coloca então o link no show notes aí, se alguém quiser conhecer um pouco melhor sobre o seu trabalho. Eu passo o com código para tarô. vocês. Perfeito. Joia. Bem, Mané, nós dois fomos no evento Hacktown este ano. O nosso último episódio, 7, a gente gravou lá, né, com o Tim Lucas e Elsa Tamas. Mas você também foi. Tá ótimo. Né? Você também foi trabalhar lá na Casa Dinamarca, dentro do Hacktown, e você fez, inclusive, alguns trabalhos com inteligência artificial, né, com IA. Nos conte um pouco, o que você acabou fazendo lá na Casa Dinamarca, no Hacktown? Sim, essa foi a terceira vez que eu fui no Hacktown, né? E é a segunda vez que a gente foi na Casa da Dinamarca, foi super legal. E aí, dessa vez, eu finalmente consegui fazer um conteúdo, uma palestra, que é um assunto que eu queria falar há muitos anos, que se debruçando em cima do teste de Turing, que é um tema bem importante na inteligência artificial, muito falado, que está bastante inserido na cultura pop. Então esse foi o tema. Eu tinha vontade de falar sobre isso e tinha vontade de fazer um teste de Turing ao vivo, né? A gente conseguiu fazer lá, então a gente teve esse momento em que a gente chamou o pessoal que estava participando para testar, fazer o teste de Turing. E para quem não conhece, basicamente, por que é tão importante, né, o teste de Turing, que é considerado um macro na IA, porque é um dos primeiros trabalhos, um dos primeiros documentos em que uma pessoa, que no caso foi o Alan Turing, que é pioneiro na ciência da computação, ele já previu, né, que existiria um momento lá em 1950, na década de 50, ele já previu
que teria um momento em que a gente ia ter computadores inteligentes e a gente saberia disso porque a gente ia conversar com esses computadores através de texto, então você vê a visão de futuro, né, que ele tinha. E a gente não ia conseguir saber se a gente estava falando com uma pessoa do outro lado ou com um computador. Então, recentemente, só para vocês verem como é importante e por que muita gente aponta para esse como o momento inaugural quase da IA, o Bill Gates fez uma palestra recentemente que ele coloca assim, momento ano 1, né? Momento 1 é esse trabalho do Alan Turing, o teste de Turing, como o momento inicial da IA. Então a gente falou disso e brincou, né, de teste de tuning. Vamos testar, vamos ver se é verdade. E trouxe muito essa discussão se as pessoas conseguem ou não conseguem já, né, se a gente já chegou nesse momento em que a gente não consegue mais ter certeza se a gente está falando com uma IA ou com uma pessoa. E como é que vocês fizeram isso? O que teve lá dentro das pessoas? Como é que as pessoas... Eu imagino que não tem como ter uma pessoa na frente e ficar digitando, né? Que você vai sacar quem é. Como é que você conseguiu escolher, na verdade, para ser igual, né? Porque você tem que ter um campo Sim. onde todos têm as mesmas... Tanto o IA e a pessoa tem que poder ser confundido, né? Porque senão não tem teste, né? Como é que faz isso? Sim. O teste ele propõe a ser feito, o original, a ser uma conversa de texto, né? Então a gente colocou uma pessoa que estava participando, estava assistindo, com duas interfaces, dois chats. Um chat era a Bia e a outra era a Bia Bot, que a gente meio que era essa persona, essa pessoa. A Bia estava numa sala, a Bia de verdade humana, né? E o bot estava com toda uma persona, toda uma instrução para se comportar como uma Bia, que, né, me parecia. Então a pessoa escrevia, conversava com um chat, conversava com outro, o pessoal assistia, né, e também ficava ali tentando decidir. E é muito engraçado que esse teste, uma das coisas que esse teste é divertido de fazer e que eu acho que o Alan Turing não menciona, mas que tem um fator engraçado que a Bia, de verdade, também tem uma missão, né? Representa a humanidade de certa maneira, porque ela quer ser reconhecida como humana, né? Porque a gente fala, nossa, passou, aí enganou, mas a Bia também quer, a Bia humana quer ser chamada de humana, né? Ela não quer ser, que ninguém vote, que ninguém fale, não, eu acho que o bot é a Bia da esquerda, sendo que a Bia da esquerda é a humana. Então tem essa parte divertida também, que a gente começa a refletir que, tá, beleza, se eu tivesse no lugar da Bia humana, o que eu faço, né, para não ser confundido com uma inteligência artificial? Então, Mané, o que você acha que acontece nesse momento? É o trabalho da IA se aproximar mais para o ser humano, ou você acha que o ser humano também tenta trabalhar mais como, vamos dizer, o IA? Eu estou pensando assim, por exemplo, se a pessoa acaba escrevendo, errando, digita devagar e tal, aí fica meio fácil ver, né? Porque o IA, quando o ChatGPT, por exemplo, escreve tudo super rápido, né? E aí fica fácil distinguir. Como é que faz? Eu acho que tem vários truques. Tem a gente fez uma brincadeira, mas teve um milionário, um ex-milionário, que é um cara do mundo da tecnologia, bem de nicho. Era um milionário meio exótico chamado Hugh Lobner, e ele realmente adorava essa história do Turing e ele decidiu fazer o teste. Ele pegou a fortuna dele e deu um prêmio, e ele fazia todo ano esse teste. E aí era mais profissional. Então, as pessoas, os programadores, desenvolvedores que iam fazer as IAs para passar no teste, tinham táticas, né, para enganar, tempo de resposta, fazia personas do tipo, eu não sou daqui, eu migrei para os Estados Unidos faz pouco tempo, sabe? Algumas coisas para confundir um pouco as pessoas. E também tinha os humanos que também foram aprendendo táticas de conseguir melhorar ali a sua performance, né?
Entendi. Então, mas tem uma coisa interessante que eu acho que tem a ver com o que você está falando, porque você mencionou, né? Às vezes a gente também, tem um filósofo que trabalhava em Oxford, professor de Oxford, chamado John Lucas, que ele falou, acho que nos anos 80, que provavelmente o teste de Turing as máquinas iam passar, mas não porque as máquinas ficaram boas, mas sim porque a gente ficou menos humanizado. Porque o Alan Turing não imaginava que ia ter call center, né? Naquela época. Hum. Que não, esses serviços em que você tem que ser protocolar, que você tem que escrever, é, Tem um você segue script, um né? roteiro, É, script que você tem que responder rápido, que você, se alguém te é. xinga, você fala, que pena que você está com raiva, mas sabe, que é zero humano, né? Tipo, você é obrigado a agir como um robô. Então, isso também é interessante, né? O quanto a gente também facilita para a máquina em ela reconhecer a gente, em ela copiar a gente, né? Nossa, eu escutei um ditado outro dia, que agora você está falando isso, eu lembrei. Uhum. Tipo assim, se você não quer ser substituído por um robô, para de se comportar como um, né? Então, Sim, é isso. a gente tem que refletir um É pouco isso, sobre grau exatamente. de rotina, né, que a gente faz no dia a dia, né? Porque quanto mais Sim. rotina, tem outro também que fala assim, se você tem um job description super acertado, super preciso que você tem que fazer, o teu trabalho está mais em risco de ser substituído, né? Sim, perfeito. É sobre isso, exatamente. Mas então, Mané, como é que a gente, como ser humano, fica mais humano? O que, Aham, que é o teste de Turing e teu trabalho pode nos ensinar sobre sim. como ser melhor humano? Aham. Então, aí teve, acho que a melhor pessoa para nos ajudar a responder essa pergunta, nessa história desse teste que era feito, surgiu um cara, que eu acho que o momento da vida dele foi ser o humano lá no teste, chamado Brian Christian, que ele decidiu estudar e falou assim, não, eu vou participar do teste de Turing como humano, né, e eu vou arrasar, vou ser fera. Então ele estudou, fez táticas, pensou, e ele acabou escrevendo um livro chamado O Humano Mais Humano, de todos os tempos, eu acho que é em inglês, eu não lembro do título, mas é uma coisa desse tipo. E ele dá algumas dicas, né? Basicamente, eu me lembro que a principal, eu gostei muito, eu acho que faz muito sentido. Ele fala que é mais importante o jeito que você fala do que o conteúdo que você fala. Então, às vezes você chega e fala assim: "Não, eu sou humano, confia. Eu tenho uma filha, eu amo minha esposa, eu gosto de meu seriado favorito é Friends". Sabe, você começa a e a pessoa fica, tá, esse conteúdo a máquina consegue simular, né? Mas fica mais claro que você está falando com o humano pelo jeito que a pessoa fala. Porque cada um tem seu jeito. Se você pega a sua conversa no WhatsApp de amigos, né? Repara que cada pessoa escreve. Tem gente que escreve textos mais curtos, tem gente que escreve textos mais longos, tem gente que Sim. come palavra, tem gente que não come. Então o estilo é mais importante do que o conteúdo. Então acho que isso demonstra muito a autenticidade. Hum. Fora isso, outra coisa que é bem legal, outro insight muito bom, é não ser um especialista em tudo, né? Humano, então um jeito de você mostrar que você é mais humano é você mostrar que você não sabe tanto, porque uma IA, se você vai perguntando, por mais que você configure, eu testei, né, para fazer o teste de Turing, eu tentei fazer uma IA que simulava um humano, é, e aí, por mais que você fale, olha, você não sabe de tudo, se você vai apertando e vai fazendo perguntas, a IA vai saber, vai mostrar um conhecimento geral sobre as coisas e vai ter mais confiança na resposta do que um humano. Se você sai para alguém, começa a conversar com alguém, começa a perguntar coisas aleatórias sobre culinária, a pessoas têm poucas especialidades, poucos interesses, né? E aí vai revelando que você realmente é humano. Então, isso é outra dica bacana que ele dá no livro. Nossa, mas isso é super interessante também, né? Sim, pelo menos me faz refletir sobre o que
o que a gente às vezes tenta assimilar o que o computador faz bem, né? Precisão, Aham. cálculos, como você falou, sendo especialista, muitos dados, muitas informações, né? Você sabe quantos quilômetros tem daqui para a Terra, do Sol, alguma coisa, responder essas coisas, É, que hoje em dia nas escolas parece que é muito uma questão de memorizar tudo isso, né? O que sim, adianta ficar memorizando dados se isso que o computador é sempre muito melhor, né? Então essa pergunta, como é que o ser humano é mais humano e não tenta copiar o computador, não tenta correr atrás do carro na rua, que você nunca vai pegar o carro na rua, né? sim, Você nunca vai poder competir com o computador, né? O que, é que você faz melhor? sim, Essa pergunta é super essencial, né? sim. Não, esse debate é engraçado. No final das contas, o teste de Turing, ele, para mim, né, ele acaba sendo um assunto que não é tanto sobre no final não é tanto sobre a tecnologia, não é tanto sobre a IA, mas desde sempre está muito inserido nesse pensamento inicial o impacto, né, que isso vai ter na vida da gente. Eu acho que isso é uma das coisas que faz esse pensamento, essa história ser tão interessante, né, e relevante até hoje. Mas então, assim, não tem como parar esse trem, né? Pelo que estou vendo. Aham, A IA sim. lançou, está vindo, Aham. né? E agora, o que acontece? Assim, as pessoas começam a utilizar mais, fica mais adotado nas empresas. Como é que você vê essa evolução? Como é que as empresas ou as pessoas em geral acabam tomando conhecimento ou implementando a IA no seu dia a dia? E quais são as É, reflexões e conselhos que você tem a respeito disso? sim, perfeito. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento diferente, né, da IA, realmente, de um ano para cá. Eu falo de um ano para cá por causa do boom que a gente teve o hype que a gente teve é, na mídia, na cultura pop, né? Faz um ano que, há um ano atrás exatamente, mais ou menos em julho do ano passado, estava em todos os jornais sendo falado, né? Agora diminuiu um pouco, mas ainda é uma pauta recorrente, né, e de atenção das pessoas. E então a gente está nesse novo momento que realmente a gente teve uma prova de conceito em que se você investe muito dinheiro, porque esses são centenas de milhões que foram investidos, né, para fazer esses modelos novos. é, Começou com o ChatGPT, depois veio uma onda de outros modelos atrás disso, e não só de texto, mas que realmente provou que se você usa essas técnicas, o volume de dados e algumas técnicas que foram descobertas recentemente, você consegue resultados incríveis que até pouco tempo não era possível. Então a gente está vivendo uma nova fase. Eu gosto de dizer que os modelos não precisam evoluir. Eles já estão muito bons. E se a gente não evoluir os modelos, nos próximos 10 anos, só a adoção, né, então, deles já vai ser revolucionário em todas as áreas, em todas as indústrias. E por dois motivos. Um, porque demora para as pessoas adotarem e verem todas as possibilidades que existem, né? Mas também porque tem uma questão de não é só sobre a capacidade do modelo, mas como a próprias funcionalidades que a gente vai aplicabilidades que a gente vai criando em volta deles. Então a gente vê muito que essas ferramentas estão evoluindo. O modelo não evoluiu muito, mas agora eles usam técnicas de memorização, eles criam agentes, eles estão barateando cada vez mais o processamento, gastando menos energia, gastando menos computação para processar tudo. Então, isso vai fazendo com que, poxa, você consegue aplicar mais e de um jeito melhor, né? Então, para mim é muito sobre essa adoção e aplicabilidade. E aí a gente Uhum. estrutura muito na Hyper em 5 pontos, que a gente chama de 5 camadas de adoção, em que a gente vai aderindo a IA Uhum. na nossa vida, no nosso negócio, e a gente vai ficando cada vez mais complexo. Então a gente começa com a adoção de ferramentas, então é simplesmente pegar essas ferramentas e adotar no nosso dia a dia, esse é o primeiro passo, e isso vai Uhum. acontecer com 99,9% das pessoas. Dentro de uma organização, a gente já está vendo isso. Então,
99% das pessoas vão ter que usar alguma ferramenta de IA nos próximos meses, né, no próximo ano. Mas você vai fica ganhando profundidade. A segunda camada seria os agentes, que são você fazer uma configuração mais robusta de um agente que está integrado com o seu sistema, que consegue fazer algumas tarefas para você. Aí não vai ser todo mundo que vai mexer com isso, mas ainda é muito acessível. Aí depois a gente vai para a API, depois a gente vai para os modelos base, que são modelos que são meio que pré-treinados, mas de um jeito que você consegue adicionar seus dados e fazer uma coisa mais customizada para o seu negócio, até você ter ali a última camada de adoção, que é você fazer seus próprios modelos de predição ou até algo mais complexo, dependendo do seu negócio, usar seus dados. E aí é uma minoria, né? Um grupo pequeno da organização, das pessoas que vão estar envolvidas nesse processo. Né? Mas isso vai acontecer, essas 5 camadas estão acontecendo ao mesmo tempo em todas as organizações, e a gente, eu acho que para esse papo e na Hyper, para o público da Hyper, a gente gosta muito de explorar esses 2 primeiros, né, que é a adoção de ferramentas, que por incrível que pareça é muito mais complexo do que parece, e os agentes, que eu acho que é um potencial que ainda a ser explorado, que as pessoas ainda não entenderam ou ainda não estão usando essa parte que pode fazer uma diferença imensa na vida das pessoas. Então, explica um pouco melhor esse conceito de agentes. Como é que um agente é diferente de um IA meio convencional? Sim. O agente, eu acho que ele tira um pouco a IA do chat, da conversa, né? Você consegue fazer algumas configurações a mais no agente. Então tem 4 pilares ali que eu acho que você vê em todos, né? Independente da ferramenta que você está usando. O agente ele recebe um papel que você dá para ele, um prompt inicial do tipo, o seu papel é fazer isso. Você pode chamar os agentes de assistente também, que às vezes ajuda você a entender um pouco o propósito, né? Então vamos supor que você tem ali um assistente de viagens que você montou para você, que te ajuda a fazer roteiro, que te ajuda a planejar as suas viagens. Então, o papel dele, você dá uma instrução, que é um input, que você até poderia fazer isso no chat, mas ele já tem isso com ele sempre. Ele sabe que esse é o papel dele, que esse é o foco dele. Então, você não tem que escrever isso toda vez. Então, ele ganha um pouco de agilidade. A segunda coisa é que você pode acoplar uma base de conhecimento nesses agentes. Então, você sobe alguns documentos e eles organizam isso para ficar mais fácil para a IA interpretar. Então, você consegue, por exemplo, pegando esse exemplo do guia de viagens, você pode trazer seus guias favoritos de viagem, subir em PDF, você pode trazer um guia do que você gosta, você pode trazer exemplos de roteiros que você teve, para isso sempre ser consultados pelo agente que você está usando. Agora, comparando de novo com o chat, você teria que, toda vez que você fosse querer ajuda nisso, você ia ter que subir tudo, teria que ir para o prompt, escrever tudo de novo, ou a gente está ganhando tempo, né? E aí entra 2 partes que são um pouco mais que podem ser um pouco mais complexas, que seria, alguns agentes aceitam você quebrar as tarefas em etapas, então você tem um agente que primeiro faz uma busca, que depois avalia preço, para depois traduzir, então você consegue criar etapas. E por último, o mais legal de tudo, os agentes eles conseguem acessar, fazer ações. Então, você pode pedir para um agente configurar esse agente para fazer uma compra de viagem, reservar um hotel para você, que no começo o pessoal chamava de acting in the world, né? Ações no mundo. Então, você tem uma definição que eu gosto no curso que a gente faz junto e você explica, né, que você, não sei se eu não vou, se você quiser falar aqui, mas eu lembro que uma vez você explicou que é mais ou menos que o modelo é a cabeça e o agente você deu um corpo, né? Você deu sim. Ali um pouco de perna e braço pro modelo, né? Sim, para poder interagir de fato com o mundo, né? Sim. E o leigo, assim, qualquer um consegue montar um agente hoje em dia ou tem que ser especialista?
Então, tem opções, mas sim, é super acessível, tá dentro eu acho que tá na interface, é algo configurável de um jeito que você consegue, não precisa saber de programação. Talvez exista mais, você tem que se dedicar mais para montar um bom agente, mas uma parte legal é que os agentes, eles são normalmente disponibilizados. Às vezes alguém fez um agente muito bom, e você pode compartilhar esse agente com outra pessoa. Então, tanto que a OpenAI apostou muito. Então, voltando para um pouco do que a gente falou agora há pouco, a OpenAI nem está com o modelo 4 faz um tempo já. Eles fizeram algumas mudanças, deixaram mais rápido, deixaram mais leve, mas eles fizeram algumas funcionalidades que melhoraram muito a experiência das pessoas. Uma delas é poder fazer os agentes e ter que eles chamam de GPTs, e fazer uma loja em que você pode, tipo uma App Store, né? Uma loja de aplicativos, em que você pode ver os agentes disponíveis. Então, esse agente que eu te falei de viagem, eu acho legal vocês fazerem, porque aí vai ser super customizado para você e você pode usar a vida inteira. Mas tem ótimos agentes de viagem que já fazem reserva e etc. disponíveis nesses marketplaces de agentes. Legal. Então vamos deixar nos show notes aqui do nosso podcast alguns links, né? Para quem quiser se aventurar um pouco, sair e experimentar um pouco com IA e eventualmente, quem sabe, fazer alguns agentes e de repente compartilhar a experiência com a gente, né? E como você também falou, a Hyper Island tem um curso, né? IA para humanos. Conte um pouco sobre como é que é a estrutura do curso e tal, e a gente deixa também um link para isso nos notes. Tá, perfeito. A gente tem uma turma começando em breve, a gente faz mais ou menos turmas em 2 meses. A estrutura do curso é muito baseada nessas 5 camadas de adoção, então a gente quase que tem uma aula dedicada para cada camada. Então, adoção de ferramentas, né? Como a gente seleciona, como a gente testa, como a gente adota nossas equipes, como a gente avalia se isso está sendo eficiente, como a gente explora ferramentas. Então, a gente tem uma sessão quase meio que dedicada para cada uma dessas camadas, mas tem um outro pilar do curso que eu acho muito importante, que a gente traz no começo, a gente depois volta, que é a questão que a gente chama de manda meio bem, manda meio mal, que é um pouco essa polaridade que existe da IA, que assim, a IA ela é muito boa, mas ela também pode dar muitos problemas. Do mesmo jeito que a gente tem notícias incríveis, a gente vê um monte de notícia com coisas positivas na medicina, na indústria, até em ganhos econômicos, de produtividade, mas a gente também vê as notícias de vai acabar com o mundo, aconteceu tal coisa, teve uma quebra de direitos autorais. Então, a gente traz um pouco essa visão no curso de como a gente vai lidar com esses dois extremos, né? E tem uma questão ética também, né? Isso, perfeito. E a questão ética que tem que estar junto com você. Eu acho que quando a gente fala de inovação, quando a gente fala em interface, de novos modelos de negócio, óbvio, a ética sempre é bem-vinda, né? Mas eu acho que na IA não tem como você não falar disso ao mesmo tempo que você está ideando, ao mesmo tempo que você está tendo ideias, você tem que estar pensando no que tem que dar, não tem como não falar do que pode dar errado. Então a gente traz muito isso no curso. Então eu diria que são os dois pilares: ética, né, e essa visão, balancear essa visão otimista e pessimista, vamos falar dessa maneira, ou mais cautelosa e mais entusiasta, e explorar muito essas camadas de adoção. Perfeito. Nossa, então, legal. Muito bom, perfeito. Mané, muito obrigado pelo seu tempo para vir aqui no Hypervision Podcast falar um pouco comigo, contar um pouco sobre a tua visão para inteligência artificial, contar um pouco do curso também. E aí a gente se vê por aí, né? Inclusive no curso. Sim, com certeza. Né? Então, gostou da minha conversa com o meu colega Mané Brasil? Se você gostou e se você gosta do nosso podcast, clique naquele botão da assinatura e nos dê um like também.
Como eu falei, vamos compartilhar as informações do que o Mané compartilhou com a gente no show notes aqui do podcast. E, bom, só resta dizer que a gente se encontra nas próximas edições da Hyper Vision Podcast. Até a próxima.